Entendemos algumas transformações fundamentais: o aumento das cidades, o crescimento do comércio e o enriquecimento de uma nova classe, que é a burguesia, produzem um olhar diferenciado para os contextos político, econômicos, sociais e culturais. De um lado, temos o aparecimento dos primeiros estados nacionais. São os primeiros países como nós os conhecemos contemporaneamente. É o caso de Portugal, um dos primeiros. Também é importante você lembrar que nesse período, em detrimento de todas essas transformações, nós temos a reforma protestante e a contra-reforma da Igreja Católica, uma resposta da Igreja Católica, que cria a Ordem dos Jesuítas, uma importante criação para o contexto da educação no Brasil, bem como é o período em que nós temos entre os séculos XV e início dos séculos XVI as grandes navegações. Então os europeus expandem seus horizontes de mundo, conquistando terras até então para eles desconhecidas, e nesse caso se inclui também o Brasil. Além disso, é também um período do renascimento das artes, da cultura, uma volta, né, à valorização de todo um contexto de produção greco-romana, do humanismo, do antropocentrismo. São os contextos da Idade Moderna que sustentam e alimentam o nosso olhar para compreendermos a inserção do Brasil no contexto internacional. Sigamos então para os nossos estudos. E a passagem de Pedro Álvares Cabral e toda a sua esquadra estava mais relacionada ao reconhecimento, à tomada de posse e ao percebimento se havia de imediato riquezas a serem exploradas. Durante muitos anos, pelo menos até 1530, não houve interesse por parte dos portugueses pelo desenvolvimento de uma colonização mais específica. No entanto, pelos interesses de franceses, ingleses, holandeses e alguns outros povos, Portugal se viu, a partir de 1530, tendo a necessidade da tomada de posse efetiva desse território com a colonização. Essa colonização, que vai dar origem ao Brasil posteriormente, tem um conjunto de características que eu acredito que você já estudou, mas que são importantes de serem recordadas agora. Uma delas, fundamental para os nossos estudos, é que, junto com os colonizadores, os primeiros a tomarem posse destas terras estavam os religiosos jesuítas, e uma das missões dessa tomada de posses era justificado como a expansão da fé cristã. Afinal, Portugal, a despeito da reforma protestante, mantinha-se fiel ao Papa e à Igreja Católica. Então, podemos nos colocar algumas questões. Esse processo de colonização, tão marcado pela exploração, por uma ocupação predatória, produziu que país? Que nação? O que hoje nos constitui e que remonta à história, a este passado, aos primeiros movimentos educacionais aqui vividos? Aos poucos, a partir de 1530, a ocupação do território vai ser marcada pela exploração da agricultura através do estabelecimento de grandes latifúndios monocultores que vão produzir especialmente açúcar. Esse açúcar exportado será o primeiro produto que caracterizará a economia brasileira. A base para o trabalho e para a exploração econômica será a escravidão, uma das marcas mais importantes a considerarmos da história do Brasil, cujas ressonâncias, até o final do século XIX, vão estar muito presentes. E eu diria, ainda hoje se fazem presentes. Basta estarmos atentos e sensíveis às desigualdades sociais para percebermos isto.
a expansão da fé através da escola. Os jesuítas assumiram a função de missionários e evangelizadores e, junto com os primeiros colonizadores, marcaram suas presenças, atuando através da catequese junto aos povos autóctones. Os povos autóctones os receberam e, num primeiro momento, o trabalho de catequização se dava com os adultos. Mas, na medida em que percebiam que a presença nas aldeias desses jesuítas tinha seu trabalho praticamente esvaziado quando se afastavam do convívio cotidiano e de que poucos adultos indígenas conseguiam preservar aquilo que se impunha como prática educativa e religiosa, fez com que muitos desses missionários se voltassem e se convencessem de que apenas com a catequização das crianças, ao ensiná-las e propagá-las a fé, se poderia converter. Esses jesuítas passam a atuar na conversão e na catequização das crianças. Aos poucos, percebem também a necessidade de abertura de colégios. Os primeiros colégios abertos no Brasil para atender a uma elite de meninos, filhos dos grandes proprietários de terra e dos grandes produtores de açúcar, passa-se a estabelecer entre 1570, 1580, 1590 os primeiros colégios. É importante considerarmos a organização do colégio jesuítico como um modelo que estrutura a pedagogia tradicional. Esses colégios, que ensinavam em latim, funcionavam sob forma de internato e valorizavam a moral cristã, estabelecendo diretrizes a partir da ação da Igreja Católica nesses colégios. Podemos pensá-los sob a forma da organização graduada, em que os alunos eram separados por idade e os conteúdos eram ensinados da parte para o todo, do simples para o complexo, em que memorização e decorar textos, fórmulas eram comuns, e no final da semana, aos sábados, a prova dos conhecimentos aplicados, chamada sabatina, era promovida. Valorizava-se e premiava-se os bons alunos, castigando aqueles que não chegavam aos resultados esperados. Cabe lembrar que, no Brasil, em 1750, já existiam 22.126 jesuítas, 37 províncias, uma vice-província, 25 casas de profissão, 578 colégios e 150 seminários. A expulsão dos jesuítas do Brasil precisa ser compreendida na relação direta com o iluminismo, já que Portugal acaba tendo como rei um déspota esclarecido. Vamos entender isso um pouco melhor também na próxima semana. Por enquanto, é importante que você compreenda que os jesuítas acabam sendo expulsos e, de certa forma, o Brasil permanece, enquanto colônia, com um certo vácuo no empreendimento das escolas. Porque, se os jesuítas educavam até então, quando eles são expulsos, o que é criado, que são as aulas régias, pouco ou quase nada acontece, pois, de uma maneira autônoma e isolada, cada professor poderia propor uma escola e solicitar o pagamento para que o rei de Portugal o fizesse. Na prática, isso pouco funcionou. Professores eram mal preparados, muitos eram improvisados, mal pagos, não havia um local adequado, os pagamentos desses professores, além de exíguos, eram irregulares. Enfim, havia uma série de problemas. Mesmo com a criação de um imposto chamado subsídio literário, não houve grande expansão da escolarização
e, pelo menos até 1808, quando a família real portuguesa abarca, né, um contexto do século XIX e se estabelece no Rio de Janeiro, aí algumas transformações vão acontecer, mas até então, entre 1759 e 1808, praticamente não houve maiores iniciativas de escolarização por parte do governo português. Eu espero que você tenha compreendido os dois principais movimentos que se dão no campo educativo no contexto do Brasil colonial: a catequização por parte dos jesuítas em relação aos indígenas, inclusive com a constituição das primeiras reduções jesuíticas, e o processo de abertura dos primeiros colégios, mesmo que destinado apenas para os meninos. Além disso, fazendeiros que contratavam preceptores para uma educação doméstica. De forma geral, a maioria da população não tinha acesso a uma educação escolar, em especial, não se pensava muito nesse contexto, afinal o Brasil era uma colônia. Poucos tinham acesso e estes poucos que acessavam processos de leitura e de escrita, muitas vezes era porque realmente assumiriam funções que exigiriam esses conhecimentos.